Bom dia, eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Te convido a tomar a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, nós vamos ler o 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito linda essa palavra. Vamos ler mais uma vez? Muito gostosa essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nos expomos à Tua palavra, abrimos nossos corações, abrimos nossos ouvidos espirituais, desejosos de compreender, e não apenas de compreender, mas de colocar em prática a Tua palavra, os Teus ensinamentos, porque são vida para nós, saúde para o nosso espírito, força para a nossa alma. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que muitos de vocês já oraram esse versículo, se não todos, porque é muito conhecido e a gente ouve com muita frequência, sobretudo no momento de uma oração de petição, os irmãos citando essa palavra de Efésios 3, 20. Há aquele, não sei se você observou, mas aquele está craseado, e uma crase muda bastante o sentido da palavra. Ora, há aquele, ou seja, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, para ele seja a glória na igreja, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A gente ouve muitas pessoas orando, dizendo assim: Senhor, estou com essa necessidade, apresento a Ti essa causa, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Agora, o que talvez você não tenha feito ainda, foi parar e se perguntar: mas por que é que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Não sei se você já se perguntou, por que é que Deus faz mais? Ele faz além do que nós pedimos. E note, Ele não faz pouco, Ele faz tudo, Ele faz muito. Ele não faz eventualmente, lá de vez em quando, não. Ele faz infinitamente mais, ou seja, constantemente,
continuamente mais. Ele faz ininterruptamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Por que será? A própria Bíblia responde para nós. Eu gostaria que você voltasse um pouco para Romanos. Você está aí em Efésios, voltando para Gálatas, depois 2 Coríntios, depois 1 Coríntios, e já é Romanos. Voltando de Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8, verso 26, diz assim a palavra de Deus: também o Espírito aqui é o Espírito Santo, está com letra maiúscula. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Você captou aí a mensagem, a resposta? Por que é que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos? Porque não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Ou seja, o Espírito Santo intercede muito, ele intercede bastante por nós, com gemidos inexprimíveis. Antes de mais nada, eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre o que é cultuar a Deus. Não sei qual conceito você tem quando se fala em prestar culto a Deus, em cultuar a Deus. Para isso, avance um pouquinho até o capítulo 12 de Romanos, por gentileza. Romanos 12, verso 1. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Racional fala de razão. Então, cultuar a Deus, prestar culto a Deus, significa dar a Deus uma adoração sincera, uma adoração oferecida de boa vontade. Dar a Deus uma adoração consciente, feita de coração, com amor, com entendimento, com a razão, o vosso culto racional. Então, isso diz para nós que o culto tem protocolos. Muitas pessoas não levam muito a sério o protocolo de um culto. Por exemplo, o culto só termina quando o pastor termina de impetrar a bênção final. Deus está falando no culto o tempo todo, desde o início do culto e muito especificamente no momento da ministração da palavra. Graças a Deus não temos esse problema aqui, mas nós percebemos em muitas igrejas pelo Brasil afora, em que muitas vezes no momento da palavra as pessoas estão passeando, muitas vezes no momento da palavra as pessoas estão conversando, outros, o pastor ainda não impetrou a bênção final, e as pessoas já se levantam e saem, esquecem, ou talvez por falta de conhecimento, que o culto tem protocolo.
Adorar a Deus de uma forma racional, culto racional, tem tudo isso. Evidentemente que se a pessoa tem uma necessidade na hora da mensagem, não tem problema nenhum ela se levantar, não é? Evidentemente que pode acontecer de a pessoa precisar se levantar e até sair no meio do culto, isso não é o problema. Mas em muitas igrejas é um transitar. Eu estava observando em uma igreja que eu fui algum tempo atrás, a palavra sendo pregada e no fundo da igreja um trânsito de pessoas para lá e para cá, como se tivesse em algum lugar qualquer, como se fosse uma coisa assim muito comum. Não, Deus está falando, toda mensagem tem a ver com a nossa vida, cada mensagem tem a ver com determinados aspectos da nossa vida, e às vezes a mensagem tem a ver com vários aspectos da nossa vida, e por isso então o culto tem todo esse protocolo, né? Agora, por que isso acontece? Muitas vezes por falta de entendimento, por uma falta de hábito de meditar na palavra de Deus. Há muita falta de hábito de meditar na palavra de Deus em casa, em família, de orar em família. Quando as pessoas se colocam diante da TV para um jogo de futebol, são 90 minutos. E elas não têm muito problema para isso. Se tiver prorrogação, vai para 2 horas ou mais. Mas às vezes 40 minutos de pregação da palavra de Deus, a pessoa não consegue aguentar. Note uma coisa. Nós não sabemos orar como convém. O que significa isso? Você pode ter uma demanda espiritual e de repente você está orando por finanças. De repente a pessoa está com um problema em casa, um problema pessoal na família, ou com cônjuge, ou com filhos, e ela está orando e jejuando por uma guerra lá no Oriente. Não que não devamos orar por uma guerra no Oriente, mas estamos falando de prioridade. É nesse sentido que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes o ser humano quer questionar a Deus, quer debater com Deus, quer questionar por que Deus fez isso, por que Deus não fez aquilo. Eu creio que Deus deve olhar lá de cima e dizer assim: filho, você não sabe nem orar. Você não sabe nem orar como convém. Mas que bom que Deus age, que bom que Deus age assim, que bom que Deus intercede, que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos. Às vezes a pessoa está com problema emocional e está orando por saúde física. De repente está com problema, uma demanda financeira, e está orando por santidade. Por isso, muitas vezes, a gente ouve testemunhos assim. Eu já ouvi muitos. Pessoas chegam e dizem: pastor, Deus é bom demais. O que foi, irmão? Pastor, eu estava orando por uma causa lá distante, eu recebi uma benção aqui. A glória a Deus. Pastor, eu estava orando por um negócio que não tinha nada a ver, e Deus me curou aqui, ou recebi uma benção ali em outro lugar. É por isso que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos, porque não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Quando eu me coloco para orar, vou orar, quais são as minhas prioridades? Eu vou orar para o quê? O que é a minha prioridade para eu estar colocando em oração?
Uma outra verdade, porque Deus faz além do que nós pedimos, é que muitas vezes nós desconhecemos a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece qual é a vontade soberana de Deus. Veja, ouça bem o que diz em 1 de João, capítulo 5, verso 14, porque isso é muito importante. Nós muitas vezes desconhecemos a vontade soberana de Deus. Diz assim em 1 de João 5, 14: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos para com Ele. Não sei se já falei aqui, acho que já falei aqui de uma pessoa certa vez, uma mulher, chegou na igreja e perguntou para mim: pastor, eu posso orar para ganhar sozinha na loto? Nada egoísta, né? Imagina, nada egoísta. Eu posso orar para ganhar sozinha, pastor? Eu disse: irmã, nós podemos tudo. Ela disse: não, mas Jesus diz que tudo que pedires em oração será feito. Segundo a sua vontade. O que deveria estar na cabecinha dessa pessoa? Dubai, Paris. A nossa confiança é esta que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Muitas vezes eu estou pedindo algo que não é a vontade de Deus, eu estou pedindo algo que vai me fazer mal, não é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos. Glória a Deus. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós pedimos mal. Essa é a verdade. A gente pede mal mesmo, essa é a verdade. Está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Glórias a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, a pessoa está pedindo algo que vai levá-la para o buraco. A pessoa está pedindo algo que vai ser ruína na vida dela. Ela não está vendo agora. Ela pode não estar vendo agora, mas ela está pedindo algo para Deus que vai levá-la à ruína. Também nós entendemos que Deus faz mais do que nós pedimos por causa da nossa incredulidade. Às vezes oramos e pensamos assim: bom, mas será que Deus vai fazer? Será que Deus pode abrir essa porta? Eu vou orar, será que Deus pode curar mesmo? Por isso que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, por causa da nossa incredulidade. Lá em Mateus, no capítulo 21, no verso 22, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Lembra do menino lunático? O menino lunático que estava possesso de um demônio terrível, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio do menino. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, quando Jesus expulsou o demônio do menino, chegando em casa, os discípulos perguntaram para Jesus: mas Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E lá em Mateus 17, 20, o Senhor Jesus respondendo para eles disse: olha, por causa da pequenez da vossa fé, e também porque
certa casta de demônio não se expele a não ser com jejum e oração. Primeira causa, por que vocês não conseguiram expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. E também porque esse tipo de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Então o Senhor Jesus deu muitas lições para eles e para nós também em relação a isso. Existem categorias de demônios, tipos diferentes de demônios. Principados, potestades, poderes, príncipe das trevas. E Jesus diz que essa casta que havia tomado aquele menino não sai a não ser com jejum e oração. E ao pai do menino, quando ele perguntou, ele chegou para Jesus, lá em Marcos capítulo 9, 23, é o mesmo texto, mas o Evangelho de Marcos diz que o pai do menino chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu podes, nos ajuda. Aí Jesus respondendo disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino então disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na fraqueza da minha fé. Então, queridos, muitas vezes por causa da nossa própria incredulidade é que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Porque muitas vezes a nossa fé não é suficiente para algo que está em um nível mais elevado, algo que está em outro patamar. E também nós conhecemos muito pouco o poder de Deus. A gente conhece muito pouco em relação ao poder de Deus. Por isso então que Jesus diz em Mateus capítulo 22, no verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por causa disso então, porque nós não conhecemos bem o poder de Deus, conhecemos apenas um pouquinho do poder de Deus, por causa disso, não temos noção de quem nós somos. Você não tem noção do que você é. Lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, no capítulo 1, do verso 26 ao 28, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Criados à imagem e semelhança de Deus. E esse não é um privilégio só nosso, só dos evangélicos. Não, todas as pessoas, todos os seres humanos do mundo foram criados à imagem e semelhança de Deus. É verdade que o ser humano só se torna filho de Deus a partir de que aceita Jesus como seu Senhor. Enquanto isso não acontece, enquanto ele não recebe a Jesus, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, quando Jesus entra na vida dele, quando abre o coração e recebe a Jesus como seu Senhor, então se torna filho legítimo do Deus vivo. E você não tem noção disso. Às vezes nós esquecemos disso, que somos filhos legítimos do Deus vivo, porque recebemos a Jesus, porque cremos no Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. E nenhuma outra criatura do mundo foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura, somente o homem. Para que ficasse bem claro, para que isso deixasse bem firme mesmo de quem nós somos, para a gente entender o grau da nossa importância, para que você entenda o grau da tua importância. Você é a única criatura que foi feita por Deus, a imagem dele, a semelhança dele, para você entender o grau do valor que você tem. Aí o diabo chega e sopra no ouvido dizendo a você: não é nada. E a pessoa recebe essa palavra: mas eu não sou nada mesmo. Aí o diabo vem e diz: olha, você não vê que tudo que você faz não dá certo? Você não tem valor nenhum. E a pessoa acaba concordando, dizendo: eu acho que eu não valho nada mesmo, acho que eu vou dar um cabo da minha vida, porque o diabo sempre vai dizer o contrário do que a Bíblia diz. Olha o valor que você tem.
Você é a coroa da criação de Deus. Aquilo que de mais perfeito Deus criou. Coroa da criação. O que é coroar? Coroar significa concluir, terminar, rematar. Você é a conclusão, o remate de tudo que Deus fez. E você foi criado à imagem dele, semelhança dele, com poder para dominar tudo. Olha a importância nossa, o valor que nós temos. E muitas vezes o diabo vem querer dizer que você não vale nada, você não serve para nada, nada dá certo para você. E a pessoa vai acolhendo isso, vai recebendo isso, acaba se sentindo um zero à esquerda. Diga: Senhor, me ajude. Glória a Deus. Agora, eu vou dizer bem o que você é. Escute com amor isso, que está na 2 de Pedro, aliás, na 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que Deus diz de você. E o diabo quer dizer o contrário, que você não vale nada. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Diga o seu nome, eu ao seu, não sou escravo, não sou servo, mas sou filho. E se sou filho, sou também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus com Cristo Jesus, o meu amado Senhor. Eu vou te dar 2 minutos para você louvar a Ele. Senhor Jesus, eu te amo por ser teu filho. Muito obrigado, Senhor, por esse valor, por essa importância que tenho no Senhor, por ser criado à sua imagem, à sua semelhança, por ter sido a coroa de toda a criação, por ter sido a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Nem anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor me fez a tua imagem, a tua semelhança. Então, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, te glorificar, ó Deus. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Você é de outro nível. Você é de outro patamar. Você é filho de Deus. Você é igreja de Deus. Você é povo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus? Não sabeis que sois habitação? Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é filho, você é igreja do Deus vivo, e você é povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Bom, até aqui nós enfatizamos um pouco sobre por que é que Deus faz infinitamente mais do que pedimos. Agora eu quero pensar um pouquinho com você também sobre por que é que Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos. Nós pedimos e nós pensamos também. Primeiro, porque muitas vezes nós pensamos errado. Muitas vezes você pode estar pensando de uma maneira errada. Por que nós pensamos errado? Porque às vezes foram passados dados para você errados. Você está orando baseado em dados errados. Você está orando pensando em dados que foram passados para você incompletos.
porque também nosso pensamento, ele é influenciado. De repente você pode estar orando sob influência de alguém. Alguém influenciou o teu pensamento, você está orando influenciado por aquilo, porque o nosso pensamento é limitado. Teu pensamento, ele é mesmo muito limitado, o nosso pensamento, ele é limitado. Por isso Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. O ser humano imagina uma coisa, e aquilo que o ser humano imagina, ele passa a ter aquilo como verdade, e ele transfere aquilo para os outros como se fosse uma verdade, coisa que ele imaginou e ele tem como verdade, e ele passa para os outros como se fosse uma verdade. E nós somos influenciados, seres humanos, todos nós somos influenciados, recebemos influência. De repente você pode estar pensando, orando, pensando sob influência de alguém, um pensamento errado, ou algum dado que foi dado para você, algum dado errado, algum dado incompleto. Por isso então é que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou nós pensamos. Nós não temos domínio sobre todo o conhecimento. Você não tem domínio sobre o conhecimento de tudo. Nós não temos domínio sobre todos os fatos, sobre todos os acontecimentos. Deus tem toda a supremacia, Deus tem toda a soberania sobre todas as coisas. Ouça bem o que diz o Salmo 83, verso 18. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Só há um. E reconhecerão, somente tu és Deus, somente tu és Jeová. Algumas versões dizem, só tu és Jeová. A minha versão diz, somente tu és o Senhor, o Altíssimo sobre toda a terra. O que está querendo dizer com isso? Que Ele tem todo o poder para realizar tudo o que Ele quer, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele tem todo o poder para realizar, tanto no passado, no presente, no futuro. Ele age na eternidade, no tempo da eternidade. Nós chamamos a eternidade de tempo, mas a eternidade não é um tempo. A eternidade não tem começo e não tem fim. Nós chamamos de tempo para nós, como seres humanos, tentar entender um pouquinho. Deus age na eternidade, Deus age no passado, Deus age no presente, Deus age no futuro. Ele tem toda a supremacia para agir, Ele tem toda a soberania para agir, para fazer qualquer coisa, tudo o que Ele quiser. Só Ele tem isso. Só tu és Senhor Altíssimo sobre toda a terra. Então Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Além disso, Ele tem os atributos da divindade. O atributo da onipresença. Ou seja, Deus é onipresente por quê? Porque Ele está presente em todos os lugares. Ele tem o atributo da onisciência. Ou seja, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele tem o atributo da onipresença, está em todos os lugares. Onipotência, Ele tem todos os poderes. Todo o poder está com Ele, está nele. Ele é o próprio poder, Ele é a própria vida. Não há sentido nenhum em uma vida querer viver sem Jesus. Não tem valor algum, não tem significado nenhum a vida ser apartada de Jesus, separada de Jesus. Não tem valor algum. E somente Ele é a vida. Tem todos os atributos da divindade. Onipresente, onipotente, onisciente. Está em todos os lugares, tem todos os poderes, sabe todas as coisas. Por isso que ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém jamais vai conseguir enganar a Deus. Ouça bem o que Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 12. Ele diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Eu criei a terra, eu criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus,
e a todos os seus exércitos, a todos os exércitos dos céus, eu dei as minhas ordens. Esse é o nosso Deus. Amém. Por isso, o maior privilégio, a maior riqueza que nós recebemos é orar, é estar aqui, é estar na presença dEle, é entrar na sala do trono. E a Bíblia diz para fazermos isso com ousadia, ou seja, com liberalidade, com liberdade. Temos essa liberdade, esse poder liberado, dado por Ele, para entrar na sala do trono dEle e falar com Ele, mesmo sendo nós tão pequenos, tão indignos e tão pecadores. Eu fiz a terra, eu criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dos céus eu dei as minhas ordens. 2 exemplos bíblicos de que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. 2 apenas entre tantos exemplos bíblicos. Ana, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 11, Ana está orando, ela era estéril, e ela está pedindo a Deus um filho. Ana pede um filho. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 21, nos diz que Deus deu Samuel para ela, um filho que ela pediu, e Deus deu mais 5 filhos. É por isso que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 3, Salomão está orando a Deus e pede sabedoria para Deus. Deus diz: Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão diz: Senhor, o Senhor foi tão bom para com meu pai Davi, eu agora estou aqui colocado no lugar dele como rei, tudo que eu te peço é sabedoria para governar esse povo. Eu peço sabedoria do Senhor. E Deus falou: olha, Salomão, você não me pediu longevidade, você não me pediu riqueza, você não me pediu a morte dos seus inimigos, você não me pediu nada disso. Por isso, Salomão, eu te darei riqueza, eu te darei glória, e eu prolongarei os teus dias na terra. Você poderia ter me pedido longevidade, poderia ter me pedido riqueza, poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. Por causa disso, eu te darei a riqueza que você pediu, a sabedoria que você pediu, e não apenas sabedoria, eu te darei riqueza, e não apenas a riqueza, eu te darei glória, e eu te darei longevidade, eu prolongarei os teus dias na face da terra. Queridos, algo importante, eu não posso deixar de dizer isso. Depois de ter dito tudo o que eu falei, jamais poderia deixar de dizer isso para você, que é muito importante. Deus não faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos de forma aleatória. Não é assim, aleatoriamente. Amém? Deus faz, sim, está confirmado isso, está provado isso. Mas quando Ele olha para nós, sabe o que Ele foca em nós? Quando Deus olha para você, Ele está preocupado com o teu cabelo, com o teu brinco, com o teu tom de voz. Deus olha a nossa mente, Deus olha a nossa vontade, Deus olha o nosso coração. Quando Deus olha para você, Ele foca a tua mente, a tua vontade, os teus sentimentos. E Ele não faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos aleatoriamente, não. Deus faz em resposta à nossa obediência. Deus faz sim, em resposta à tua obediência. Se me obedecerdes, se andardes nos meus caminhos, se ouvirdes a minha voz, se obedeceres os meus mandamentos, então é por isso que
ninguém consegue enganar a Deus, porque Ele olha lá no teu pensamento, lá no teu sentimento, lá no teu coração, nas tuas emoções. E Ele vai fazer segundo a tua obediência. Quer uma palavra disso, uma confirmação disso? Deus falando a Israel, olha que coisa linda, Deus falando para Israel, no Salmo 81, do verso 13 ao 16. Deus diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Primeira coisa, abateria o inimigo. Deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus não está falando de comida literal, física, de trigo, de mel. Deus está falando: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu lhe daria o melhor para eles. De pronto eu abateria o inimigo, de pronto eu abateria os adversários, aqueles que zombam de mim, e eu faria com que se submetesse ao meu povo, e eu saciaria com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. Ou seja, meu povo receberia o melhor de mim. Por isso é um lamento que Deus faz. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Ou seja, eu faria coisas que você nem imagina. Eu faria coisas que você nem pede para mim. Lembram de Abraão? Deus dá uma ordem para Abraão. Eu creio que Abraão nunca imaginava que ele fosse prosperar em tempo de fome. Abraão nunca imaginava que ele fosse enriquecer numa época de fome, num lugar de miséria, num tempo de miséria. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nunca questionou a Deus, ele obedeceu a Deus, ele saiu obedecendo a Deus. E lá em Gênesis 13, verso 2, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu, se tornou rico em gado, muito gado, prata e ouro. E era tempo de fome. Entende por que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos? É pela obediência. Deus faz, sim, como resposta a uma vida santa. E uma vida santa é uma vida separada do pecado, que foge do pecado. Aí vai ter a resposta de Deus, vai ter o resultado. Pastor, e de que maneira Deus faz? A resposta está no texto que nós lemos, Efésios 3:20. Está bem aqui. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. De que maneira Deus faz? Tudo. Deus não faz pela metade, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus faz tudo. Por isso, a minha palavra, a minha oração para você nesta manhã, a minha oração profética para você é que Deus fará tudo para você. Amém. Em todas as tuas necessidades, no teu lar, no teu casamento, no teu relacionamento com teus filhos, com os amigos, a tua família, na conversão dos teus entes queridos, na tua salvação. E você vai entrar no céu com toda a tua família. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Deus não vai fazer nada pela metade. Deus fará tudo em nome de Jesus. Nada poderá impedir você. Nada vai roubar a tua bênção. Nem Satanás, nenhum tipo de demônio, nenhum governo, nenhuma economia, nenhuma crise, nada vai impedir o teu caminhar com Deus.
a tua bênção, a tua salvação, a salvação da tua casa, da tua família. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Let's pray. Vamos orar um pouco mais. Vamos fazer agora a coisa mais sublime que o ser humano pode fazer aqui na terra. É falar com Deus. É entrar na sala do trono do Pai. Oh Deus querido, seja exaltado, Deus, no nosso meio nesta manhã. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. E em toda a terra esplenda a tua glória, Deus. Ó Deus, nós te engrandecemos nesta manhã, neste lugar santo que o Senhor preparou para nós nos reunirmos para te adorar, ó Deus. Porque só o teu nome é excelso. Só tu és Senhor. Só tu és o Altíssimo sobre toda a terra. A tua majestade é acima da terra e do céu. Ó Deus, a tua soberania, graças te damos. Tributamos a ti, ó Deus, nessa hora, toda a glória que é devida ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus estamos orando a ti, te adorando, ó Deus, na beleza da tua santidade. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu exaltarei sempre o teu nome, eu louvarei sempre o teu nome, eu cantarei sempre os teus louvores, porque tu tens feito maravilhas, tu tens feito grandes coisas na minha vida, Senhor. Ó Deus, eu conheço muito pouco do teu poder. Ó Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu te louvo, Deus, e te glorifico. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que eu respiro, por esse grande milagre que o Senhor está operando agora em mim. Cada pulsar do meu coração agora é um grande milagre que o Senhor está operando, porque muitos hoje desceram a cova, desceram a sepultura, e eles não têm mais oportunidade para te buscar, não tem mais a chance de buscar a salvação que existe só no Senhor Jesus. Por isso, Senhor, seja engrandecido nesta hora, seja bendito o teu nome, ó Deus, para todo sempre seja bendito, porque a sabedoria pertence ao Senhor, a força do Senhor, é o Senhor que muda os tempos, é o Senhor que muda as estações, é o Senhor que institui reis, é o Senhor que remove reis. Muito obrigado, Deus, é o Senhor que está no comando de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Todos os continentes e todos os oceanos estão no teu controle. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus, consagramos mais uma vez nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos bens, nossos trabalhos, nossos relacionamentos com as pessoas, nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Consagramos essa semana a ti. Eu oro, Pai, por cada membro, cada família, por aqueles que não vieram, onde estiverem. E clamo a ti especialmente por aqueles que estão enfermos, em meio às dores, aos tratamentos, aqueles que vão passar por cirurgia. Ó Deus, toma cada vida em tuas mãos. Oro por aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas. O Senhor é o Deus que recompensa, o Senhor é o Deus bom, maravilhoso. Sua misericórdia dura para sempre. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém.